Olá, pessoal, como vai com os senhores? Bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos seguir aqui com um pouquinho aí da fisiologia reprodutiva do macho, tá? Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema reprodutivo de macho nessas nossas próximas aulas. E a gente começa, pessoal, eu começo apresentando para vocês aqui o que a gente vai tratar nesses próximos slides, só para a gente se situar. Para falar de fisiologia, eu quero revisar com vocês alguns conceitos anatômicos do aparelho reprodutor masculino, né? Fazer então aquela revisão da anatomia comparada, né, das espécies domésticas, né? Eu trouxe até a ilustração em alguns momentos aqui dos pequenos para vocês relembrarem. Anatomia funcional, né, nos machos, o controle neuroendócrino da função reprodutiva, né? Assim como a gente viu como tudo acontece, né? Como é a comunicação hipotalâmica hipofisária gonadal na fêmea, a gente também vai ter que entender como é que tudo isso ocorre no macho, né, para desempenhar a função reprodutiva. A puberdade em si, né, então, como se dá a puberdade, a partir de que momento, né, que a gente entende que um macho, ele está púbere, certo? Além disso, a gente vai revisar ali os conceitos de espermatogênese, que a gente já até viu um pouquinho nas nossas aulas lá de noções de embriologia, então a gente vai revisar isso aqui, nós vamos revisitar toda a sequência aqui de transformações, né, mitóticas e meióticas da espermatogênese. A gente vai falar um pouquinho sobre capacitação espermática, que também não é algo 100% novo, né, mas para a gente fixar, e atividade de monta do macho, né, para finalizar. Enfim, pessoal, com relação aos conceitos anatômicos do aparelho reprodutor masculino. Então, só para revisar aqui aquela anatomia que vocês já estudaram, né? A gônada masculina é o testículo, né? Associado aqui ao epidídimo, né? E aí depois disso a gente tem o pênis e o prepúcio, né? O escroto que reveste aqui os testículos, né? Toda essa porção de pele que reveste os órgãos, né? A genitália externa do macho aqui, a gônada, né? Aí depois disso, né? Independente da característica específica de cada espécie, né? A gente tem as glândulas anexas, né? A vesícula seminal, né? A próstata, a glândula bulbouretral, né? E os ligamentos e músculos que proporcionam aqui a mobilidade, né, do pênis durante a monta e a ejaculação, e a gente vai ver com mais detalhes isso a seguir, tá bom? Então, isso aqui é a representação gráfica do aparelho reprodutor, né, do macho, né? Faltou o urinário que está anexo aqui, né? A gente vai enxergar melhor nessas outras imagens que são imagens das peças, né, reais, imagens reais. Então, só para revisar, quais são os componentes, né, do aparelho reprodutivo masculino, reprodutor, como vocês preferirem? O pênis, o escroto e o prepúcio, cordão espermático, glândulas sexuais acessórias, as bulbouretrais, a próstata, né, e a uretra, ductos deferentes, epidídimos e testículos, tá bom? Então aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia, né, comparando aí todo o sistema, o trato reprodutivo entre as espécies, então aqui no touro, no garanhão, no cachaço, no cachorro e no gato, que vocês já viram, né, mas coloquei aqui por último, para a gente ter também nesses slides. Então aqui só para vocês observarem aqui a caracterização morfológica dos testículos, né, é diferente de uma espécie para outra, até em termos de tamanho, né? E os demais órgãos, né? Então, se a gente notar aqui, olha, o pênis do bovino, ele tem essa peculiaridade, né? Essa diferenciação anatômica que a gente chama de flexura sigmoide, né? Então, existem algumas estruturas que são diferentes entre uma espécie e outra, inclusive com relação à inserção, posicionamento, né? São as mesmas estruturas, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, o músculo retrator peniano, né? A mesma estrutura para todas as espécies, né? Contudo, tem aí uma diferença, né? Tanto na inserção quanto na característica geral, né? Morfológica aí da estrutura, né? Então, o corpo da próstata no bovino, né? O corpo da próstata no equino e no suíno, né? Como vocês podem ver aqui. Esse músculo isquiocremaster, né? Que é responsável por
possibilitar aí a ereção, né, do pênis, a exposição, né, nas espécies. A gente vê que ele está em bem maiores proporções aqui no suíno, né, envolvendo grandes estruturas, né, envolvendo totalmente o corpo da próstata, como vocês estão vendo aqui. As glândulas bulboretrais, né, aqui, ó, no suíno, as bulboretrais aqui pequenininhas, no equino, e aqui onde estão as bulboretrais. Não sei se a gente vai conseguir enxergar aqui. Aqui a bexiga, né, o ducto deferente, a ampola. Então, assim, varia um pouquinho anatomicamente, né, a morfologia de uma e outra estrutura dentro do sistema reprodutivo. Então, aqui para vocês revisarem, né, revisitarem quando tiverem dúvida aí. Então, falando especificamente do pênis, né, e fazendo aí uma comparação entre as principais espécies aqui. Então, aqui, ó, no touro, no carneiro e no bode, possui, né, a flexura sigmoide, que é o que a gente acabou de ver lá atrás, que eu mostrei para vocês. E essa flexura normalmente representa 1/3 do comprimento total do pênis, tá? É controlado, né, o quanto essa flexura se movimenta ali, o controle é feito pelo músculo retrator do pênis, que a gente viu, tá? E o tipo de pênis nessas espécies, né, descritas aqui em cima, eles têm tecido fibroelástico, né, é predominante. Já no garanhão, é um músculo cavernoso, né? E a ereção aumenta em torno de 50% do tamanho do pênis, que não está ereto, tá? Característica física geral, né? O touro apresenta esse tipo de característica física geral, né? E aqui a flexura sigmoide, como vocês estão vendo aqui. Carneiro, cachaço, né? Então, olha lá, espiralado, né? Bem similar à cervix lá da porca que a gente estudou. E o garanhão, totalmente diferente dos demais apresentação desse órgão, né? Do pênis. Com relação à bolsa escrotal, pessoal, ela é responsável por alojar os testículos, como a gente vê aqui. É uma extensão da pele que é responsável por alojar as gônadas, o testículo, né? Os testículos, qual que é a função? Né? Primeiro, proteção contra atrito, né? Contra intérperes aqui externas, né? O próprio capim, né? Enfim. Quem que são as camadas, né? Quais são as camadas que constituem esse órgão, né? A bolsa escrotal. Então, vamos falar da porção externa, mais externa, né? Para a porção mais interna. Então, externamente, a gente vê a epiderme, seguida pela derme, a túnica dartos, a camada parietal da túnica vaginal, a visceral, que é que está em contato direto com a víscera da túnica vaginal, a túnica albugínea e, por fim, a gente encontra o parênquima, né, do órgão, parênquima da gônada, do testículo. Gravem bem essas informações, viu, pessoal? Super importante a gente saber. Bom, com relação a posicionamento, né, que até eu ia colocar para vocês lá naquela parte de anatomia comparada, mas aqui está bem melhor ilustrado, resolvi deixar para cá. Então, lá, ó, no touro, no bode e no carneiro, a gente tem um posicionamento dos testículos que a gente chama de posicionamento inguinal. O que significa isso, pessoal? Ele está entre as pernas, bem na região ali passando a região de períneo, logo abaixo entre as pernas. Inguinal, né? Gato e suíno apresentam posição perineal, né? Tá lá na região de períneo, né? Tá próximo do ânus ali, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Cão e equino têm uma posição intermediária, ela nem no períneo e nem inguinal, né? Ela tá ali intermediária aos demais, certo? Com relação, pessoal, a termorregulação testicular. Então, muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse termo, termorregulação, né? E é um dos mecanismos mais importantes acerca do alojamento ali dos testículos, né? Da bolsa escrotal como sendo parte da proteção da gônada masculina, né? Então, o que seria, né, essa função de termorregulação testicular? Né? Dentro daquilo que a gente chama de função testicular normal, os testículos eles tendem a estar entre 2 a 7 graus abaixo da temperatura corporal. Veja, se a temperatura corpórea daquele indivíduo é de 38 graus, logo a
a temperatura dos testículos tende a estar ali entre 31 graus a 36 graus, certo? No touro e no carneiro, né, na média, ele está sempre 4 graus Celsius abaixo, né? E no cachaço, em média, sempre 2,3 graus abaixo. Por que isso, pessoal? Porque é menos penduloso, né? O testículo ali, ele fica bem mais próximo do corpo do indivíduo. Então, por isso a temperatura é menos baixa, a temperatura dos testículos é menos baixa do que a do restante do corpo, tá? A túnica dartos, né, ela tem algumas funções, né? E uma delas é desempenhar o que a gente chama de mecanismo de contracorrente, como vocês estão vendo aqui, né? Então, ela reveste o que a gente chama de plexo pampiniforme. O que é esse plexo pampiniforme, pessoal? Nada mais é do que todos os vasos que chegam e que saem dos testículos enovelados, um enoveladinho com o outro. Vocês imaginem um enroscadinho no outro, tá? E esse plexo pampiniforme é o que faz com que aquele sangue que sai receba em contato com o sangue que entra, seja resfriado, né, para atender a temperatura que é adequada para aquele órgão, né, para os testículos, tá? Então, o músculo cremaster, pessoal, né, também originado ali da túnica dartos, que tem a característica estriada, né, altera também o grau de aproximação das gônadas com o abdômen. Então, isso é uma característica muito peculiar e que a gente consegue observar na prática. Sempre que o animal é colocado em um ambiente muito frio, o músculo cremaster recolhe o testículo, colocando mais próximo do abdômen, para poder manter a temperatura ideal. E quando, no contrário, né, quando, por exemplo, o indivíduo tem alguma enfermidade que fez com que aumentasse a temperatura geral, né, temperatura corpórea, para que não sejam lesionadas as células dos testículos, né, para que não sofra degeneração secular, o músculo cremaster cede para que esse testículo se distancie do abdômen, né, fazendo então que, pelo menos temporariamente, a temperatura ideal para aquele órgão seja mantida, certo, pessoal? Então, isso tudo a gente encontra nesse trabalho aqui de CODE, né, publicado em 1900, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão tão importante que é a questão da termorregulação. Então, aqui, ó, numa imagem em maior aumento, né, uma imagem de varredura, a gente consegue entender o que é esse plexo pampiniforme, tá, pessoal? Azul, veias, e vermelho, artériazinhas, arteríolas, né, como vocês estão vendo aqui. Então, aqui, ó, durante esse processo aqui, né, artérias testiculares, veias testiculares, né? Então, durante esse processo aqui de encontro e desencontro daquilo que entra e que sai, é que ocorre o resfriamento, né, ou o aumento da temperatura aqui do sangue, na verdade, o resfriamento do sangue que vai adentrar os testículos, como vocês conseguem enxergar aqui, tá, gente? E aí, isso é o que faz com que se mantenha, né? Isso é um dos mecanismos que proporciona a manutenção da temperatura ideal aos testículos. Então, aqui, ó, a temperatura do corpo em torno de 39 graus, o sangue que vem do corpo vem com 39 graus, né? Quando ele passa pelo plexo pampiniforme, né, ele encontra-se com o sangue que vem dos testículos, que está em torno de 33 graus, justo porque, né, o sangue lá nos testículos está em torno de 33 graus. Então, ocorre um resfriamento de acordo com esses níveis aqui, né? Então, de 39 ele resfria para 37, né? No segundo momento 35 até chegar a 33. Então, é dessa forma que ocorre o resfriamento do sangue, entrada nos testículos. Quem são, pessoal? As glândulas sexuais acessórias, tá? Quem são elas? A ampola, a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulboretral, tá? Então, elas são identificadas nessas imagens por essas siglas aqui, essas letras. Então, a ampola é o A, vesícula seminal VG, próstata PG, glândula bulboretral BUG, tá? Então, aqui no touro, né? Vamos começar aqui. Então, aqui eu tenho bexiga. Aqui a vesícula seminal, né? A vesícula seminal do garanhão e a vesícula seminal bem maior no cachaço, nos suínos aqui, né?
Aí depois aqui a gente tem a próstata. Próstata no touro. Próstata, olha aqui a próstata. No garanhão. E a próstata no cachaço. Né? Próstata aqui. E aí depois a gente tem a glândula bulboretral, né? Que a gente tem aqui, ó, glândula bulboretral no garanhão e no cachaço. Nós não temos glândula bulboretral no touro, pessoal, tá? Nós não encontramos aqui. Aqui, essas estruturazinhas aqui são as ampolas, né? Menorzinhas, ampolas, tá? E ampolas. Vamos seguir. Com relação então agora aos testículos, né? É o órgão sexual primário e possui duas funções distintas e que trabalham simultaneamente. Função endócrina, ou seja, a produção dos hormônios sexuais masculinos, que dão as características masculinas ao indivíduo, e função exócrina, que é a produção de espermatozoides, tá? Células, o gameta masculino, né? Os espermatozoides. Bom, pessoal, então aqui ó, uma visão gráfica do testículo, né, para a gente se orientar aqui. Então aqui ó, a epiderme que reveste, né, depois a gente tem todas as demais túnicas e aqui a gente tem os ductos deferentes, né, que vão desembocar toda a produção aqui lá na uretra, certo? Então aqui ó, o testículo, e aí a gente fez uma maior imagem desse testículo, pegando a região de mediastino e essa região aqui de parênquima, ou região lobular, que a gente chama. Tá? Então, aqui, ó, lá na região de mediastino é onde se encontram os túbulozinhos, né? Aqui, como vocês estão vendo. Lá, dentro de cada lóbulo, né, eu tenho tecido intersticial e os túbulos contortos, certo? As células epiteliais que estão aqui são responsáveis por produzir as células espermáticas, né, que são lançadas aqui dentro dos túbulozinhos contortos, chegam até os túbulos retos lá no mediastino, até chegar ao seu destino final, tá? Para vocês enxergarem aqui a questão das camadas que revestem, né? Então, aqui a pele do escroto, depois a túnica dartos, essa rosa mais clarinha, a face escrotal aqui, como vocês estão vendo, a túnica parietal, vaginal parietal, né, que é essa daqui, e a túnica a túnica vaginal visceral, que é essa que fica em contato direto com a túnica albugínea, que é essa de cá, né, que já é o órgão em si, já é o testículo em si, como vocês conseguem ver por essa foto. Bom, como que é feito, pessoal, o transporte dos espermatozoides, né? Então, todos os espermatozoides produzidos são recolhidos pelos túbulos seminíferos, né? Esses túbulos seminíferos desembocam na rede testes, certo? Que a gente pode ver aqui, ó, no item 2, tá? Então, os túbulos seminíferos são quem começam tudo aqui nesse lóbulozinho, né? E aí, eles desembocam lá na rede testes, que fica aqui no mediastino do órgão, né? Após isso, pessoal, essa produção, né, esses espermatozoides vão passar para o ducto deferente, né? Os vasos deferentes aqui, ó. Ductos, né? Desculpe, eferentes, né? Como vocês estão vendo aqui, os ductos eferentes. Posteriormente, eles alcançam o epidídimo, né? Então, aqui, a cabeça do epidídimo, tá, pessoal? Contra a cabeça do epidídimo, passam pelo corpo e chegam até a cauda. E aí, então, desembocam no ducto que a gente chama de ducto deferente. Posteriormente, chega até a uretra pélvica peniana, até saírem pelo ejaculado. Então, é assim que é feito o transporte dos espermatozoides. Então, mais uma vez, para repetir, né? As células epiteliais que estão aqui produzem os espermatozoides. Eles desembocam, né? Aqui nos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos os levam até a rede testes, que está aqui, rede testes, né? Daqui eles passam aos ductos eferentes, que vocês estão vendo aqui bem fininhos, chegam até a cabeça do epidídimo,
certo? Passam pelo corpo, a cauda, desembocam nos ductos deferentes, essa porção aqui, até chegar à uretra pélvica e peniana. Tá bom, como que é, gente, o parênquima testicular, né? Então, 85% do parênquima, o que é o parênquima? Toda a parte do órgão efetiva, né, que é funcional, é composta por túbulos seminíferos. E 15% do parênquima é composto por tecido intersticial, né, que segura todos esses túbulos seminíferos, essas estruturazinhas. Desse tecido intersticial, 50% é composto por células de Leydig. Quem são as células de Leydig, pessoal? Essas célulazinhas que ficam aqui entre os túbulos seminíferos. Cada setinha dessa aqui, ó, que vocês veem nessa imagem, indica uma célula de Leydig, tá bem? Então, aqui, ó. O que constitui o túbulozinho seminífero, gente? Então, aqui, as células de Leydig, túbulos seminíferos, tá, pessoal? Vocês vão lembrar das aulas de histologia e embriologia. Uma lâmina basal composta por células mioides, né? Células mioidezinhas. O epitélio seminífero, que tem as células de Sertoli, que são as células que dão sustentação, né, a esse túbulo seminífero. E são, pessoal, células germinativas. Então, tá, vamos nos lembrar então aqui. Células de Leydig produzem testosterona. Células de Sertoli, que são responsáveis pela sustentação dos túbulos seminíferos, né? Elas são células chamadas de células germinativas. E quem são elas? Vocês vão se lembrar da embriologia. 1. Espermatogônias. 2. Espermatócitos primários. 3. Os espermatócitos secundários. 4. As espermátides. E 5. Finalmente, os espermatozoides. Certo, pessoal? Então, essas são as célulazinhas germinativas. Bom, o tecido intersticial, né, que está aqui, né, entre os túbulozinhos seminíferos, onde se encontram as células de Leydig. Do que eles são compostos, né? Do que ele é composto, perdão? De tecido conjuntivo, né, que dá sustentação, vasos sanguíneos que estão correndo por aqui, os linfáticos, obviamente, a inervação, todos os nervinhos, e as células de Leydig, as intersticiais, bonitas, né? Células intersticiais, que a gente comentou lá atrás, e que são responsáveis por produzir testosterona. Isso também a gente já entendeu. Bom, como que é, né, de uma forma mais abrangente, o epitélio desse túbulo seminífero, pessoal? Então, o que a gente tem no epitélio? Então, aqui, ó, isso é um túbulo seminífero, a gente fez um corte, aqui, um recorte de um pedacinho dessa parede do túbulo seminífero. O que a gente encontra aqui? Bom, inicialmente, a gente tem aqui um compartimento intersticial, né, paralelo aqui a paredezinha do túbulo seminífero. Então, aqui eu tenho vasos linfáticos, vasos sanguíneos, células de Leydig. Aí eu tenho o compartimento basal, que é a primeira barreira aqui, né, entre essa estrutura e o interstício, né? E aqui eu tenho o que a gente chama de barreira hematotesticular, que é essa primeira camadazinha de células, que são as célulazinhas mioides, né? E aqui o compartimento abdominal, né? Aqui eu já tenho as minhas chamadas células de Sertoli, né? Dando origem às minhas células primordiais aqui para a formação do gameta masculino, como a gente viu lá atrás, né? Então aqui eu tenho todo tipo de célula, espermatogônias, espermátides, enfim, até chegar nos espermatozoides. Certo, pessoal? Bom, vamos respirar agora para a gente fazer um remember aqui de todo o processo de controle neuroendócrino da reprodução. Só que agora a gente vai falar de função testicular, a gente vai falar de macho, tá? Então, do mesmo modo que na fêmea, quem controla os processos reprodutivos em primeira instância são hormônios produzidos, né, pelo hipotálamo, né, e pela hipófise. Aqui no macho também ocorre da mesma forma, tá? Então, só para a gente entender, né, os diferentes sítios de liberação, né, de GNRH aqui do hipotálamo também controlam uma série de
hormônios liberados pela gônada masculina aqui, no caso o testículo, certo? Então, de um modo bem simplificado, pessoal, só para vocês entenderem, tudo também funciona num acordo, né, entre feedbacks negativos e positivos, ao ponto que há o estímulo, né, para a formação das células, né, para o desenvolvimento das células espermáticas, né, assim como para a produção, né, a conversão de testosterona, de testosterona em estradiol e testosterona. Né? A testosterona, por sua vez, que é produzida paralelamente, né, a maturação, a produção e maturação das células espermáticas, ela vai controlar esse pico, né, desculpe, esse centro de liberação de GNRH, que por sua vez também controla a produção aí espermática, tá? Então, nesse primeiro momento vai parecer confuso, mas a gente vai repetir quantas vezes for preciso, né, para a gente entender melhor. Então, aqui, ó, os hormônios, pessoal, são basicamente os mesmos, né, com exceção da progesterona que não aparece aqui nesse gráfico, como a gente pode ver. Mas, só para vocês entenderem a base do processo, né, as células de Leydig que produzem testosterona, né, na verdade elas convertem dihidrotestosterona em dihidrotestosterona, estradiol, a testosterona, né, é convertida em dihidrotestosterona e novamente cai no ciclo aqui, né? E essa testosterona que está no sangue, ela faz com que neurônios a recepcionem e GNRH seja liberado, né? Esse GNRH, ele culmina com picos de FSH e LH, né? O FSH chega até a célula, assim como o LH chega até as células de Leydig e estimula a produção de testosterona, né? Então, o LH chega até a célula de Leydig, estimulando a produção de testosterona. E o FSH, por sua vez, estimula ali o desenvolvimento das células germinativas, como a gente pode ver bem nesse gráfico. Nós vamos repetir isso quantas vezes precisar, viu, pessoal? Então, vocês podem ficar tranquilos. Com relação às funções testiculares, né? A produção de gametas, né, se dá de diferente forma de acordo com as espécies, né? Então, existe uma produção diária por grama de parênquima, né, que é calculada da seguinte forma: a cada grama de parênquima testicular, um touro produz de 13 a 19 milhões de espermatozoides, né? Então, para cada grama de parênquima, existe uma produção diária similar a essa de um touro, né, e de um garanhão de 19 a 22 vezes 10 a sexta, que quer dizer milhões, né? Carneiro, 25 a 27 milhões de espermatozoides por grama, por dia por grama de parênquima. E o cachaço, 24 a 31 milhões, tá? Então, a produção de hormônios esteroides, então a gente falou de produção de gametas, e agora a produção de hormônios esteroides, né? Ela se dá em função da liberação do LH, né? E o LH chega até as células de Leydig e estimula a produção de testosterona, né? A produção de ABP, que é a proteína ligadora de andrógenos, né? Ela estimula a secreção de FSH, na verdade, desculpe, ela é estimulada pela secreção de FSH, que chega até a célula de Sertoli e faz com que ela seja produzida, né? Então, o que ocorre, né, para ser produzida essa proteína ligadora de andrógenos? O FSH tem que ser estimulado através do GNRH, né? E a produção de inibina e peptídeos, que também é importante para controlar, né, para que não haja o excesso, né, o chamado feedback negativo aí. Bom, como que funciona a questão de níveis hormonais no macho, né? O GNRH ele é liberado num perfil ou num padrão, como vocês preferirem chamar, de 4 a 8 picos por dia. Então, ó, dentro lá de 15 horas, né? A gente de 12 a 15 horas, né? Isso aqui é meio-dia, a gente pode ter aí de 2, né, a 4 picos. Então, aqui eu tenho 4 picos de GNRH. O LH tem uma vida de 30 minutos e o FSH tem uma meia-vida de 100 minutos, né? Então, aqui, ó, à medida que eu tenho pico de GNRH, eu tenho pico de FSH e de LH, tá? O LH, ele vai novamente aparecer aqui junto com o pico de LH, de GNRH, do mesmo modo, né? E FSH do mesmo modo.
com relação à concentração dos níveis de LH, né, o que a gente encontra aí comparando com os níveis de testosterona? Cada vez que eu tenho pico de LH, LH estimula células de Sertoli a produzir, desculpe, células de Leydig a produzir testosterona, eu vou ter pico de testosterona, né? Um LH, normalmente ele tem picos ali de meia a 1 hora e 24, né? E a testosterona do mesmo modo aqui, de meia a 1,5 aproximadamente, que é o tempo de resposta, né? Após o pico. Então, senhores, prosseguindo, para a gente entender o pulo do gato da diferença entre o que é uma fêmea e o que é um macho, e por que as coisas ocorrem de maneira diferente entre um e outro, durante a fase embriológica, né, isso é um ponto assim, que a gente não tinha comentado ainda, todo estradiol que é produzido, né, pelo ovário fetal, vou falar de uma forma bem resumida, tá, pessoal? Se liga aqui aos seus receptores no cérebro e isso sensibiliza o hipotálamo a formar um centro de pico, né, de liberação em forma de pico, que é esse verdinho que a gente está vendo aqui. Lá no macho, moçada, isso não ocorre, tá? Então eu tenho lá, ó, o testículo fetal que libera testosterona e que não se liga a esses receptores alfa-FP, tá? Então essa testosterona fica livre no cérebro do indivíduo que está sendo formado. Essa testosterona é convertida em estradiol aqui, livre, que não se liga mais, né? Àquilo que estava aqui dentro, os receptores que estavam aqui externos. Então, não há a formação do centro de pico, de liberação de pico, em forma de pico, né? No hipotálamo desse indivíduo aqui, do indivíduo macho. Então, a forma de liberar os hormônios é diferente da maneira como é liberado os hormônios na fêmea, tá? Então, traduzindo isso daqui em miúdos, então, olha só, o pico de GNRH e FSH, LH, enfim, se dá a cada 20 dias, tá bom? Para vocês lembrarem lá numa fêmea de bovinos, por exemplo, 21 dias. Então, isso vai variar de acordo com a espécie, mas normalmente ela demora dias para ocorrer, né? Então, eu tenho um pico mais elevado, né? A cada 20 dias, nesse caso. Então, tem o pico de estradiol, aumento de estradiol em função da quantidade do folículo dominante que está ali, né? E aí, então, eu tenho um pico de AGNRH que libera pico de LH. Então, isso ocorre a cada 20 dias, né? Isso em horas me mostra, se eu pegar um trechinho aqui em horas, eu tenho horas de apenas pulsatilidade, né? E níveis basais de estradiol, tá? Quando a gente observa o macho, por exemplo, então eu tenho aqui, ó, aqui em dias, tá? Days, tá? E aqui horas, nesses quadrinhos menores. Então, aqui, ó, num período de 40 dias, igual ao que a gente está visualizando aqui na fêmea, eu não tenho nenhum momento em que ocorre pico, apenas pulsos, tá bom? Olha lá, ó, o comportamento é igual esse aqui, ó, tá? Então, não tem pico, né, de LH no macho, de testosterona e LH. Né? E aí, quando a gente pega um trechinho disso aqui, traduz em horas, aqui ó, 24 horas, um dia desse, né, traduzimos em horas, a gente percebe que não tem um pico. O padrão de liberação é em forma de pulso, é o tempo inteiro aqui, ó, tá vendo? Tem o pulso de LH junto com o de testosterona, LH, testosterona. Então, é constante, é muito mais constante, né, a produção espermática. Não existe um momento em que, existe um momento específico para que o espermatozoide seja produzido. Não, é produzido o tempo inteiro, né, dentro de um mesmo período que numa vaca eu tenho aí sendo liberado ovócito a cada 20 dias, né, para fecundação, apto, né, ao que ocorra a fecundação. Então, o padrão de liberação dos hormônios determinam diferenças fisiológicas entre o macho e a fêmea, né, como vocês estão vendo aqui. Anotem as dúvidas, a gente vai discutir isso depois nas nossas aulas. Tira dúvidas na correção de exercício, tá bom, pessoal? Ah, tá, só para frisar aqui, né? A alfa-FP chama-se alfa-fetoproteína, né? Um ligante aqui que faz essa conversão aqui do estradiol, né? Essa utilização do estradiol, se liga ao estradiol e faz com que haja o desenvolvimento do centro de pico para a liberação de GNRH no hipotálamo, que é o que não ocorre no macho, como a gente acabou de ver as ilustrações aqui. Bom, como que é, pessoal, a comunicação, então, eixo-hipotalâmico hipofisário gonadal no macho? Vamos lá. Bom, o GNRH que é sintetizado lá, né, no hipotálamo, pessoal, ele é liberado pelas veias, né? Através das veias. Ele chega
e age, né, na hipófise, fazendo com que as gonadotrofinas, né, FSH e LH, sejam liberados aqui, tá certo? Lá no hipotálamo, eu tenho vasos, né, corpos celulares nervosos aqui, né, localizados no núcleo arqueado, né, que tem uma liberação tônica, pulsátil para o macho, que a gente acabou de ver. Não tem o centro de pico, tenho apenas centro de pulso no macho, beleza? Então, aqui, ó, a liberação das gonadotrofinas, FSH-LH, bem mais simples que na fêmea, né? GNRH é liberado, estou liberando o tempo inteiro FSH e GNRH. Desculpe, FSH-LH. LH age nas células de Leydig, fazendo com que produzam testosterona. FSH nas células de Sertoli. Olha lá, o FSH liberado age nas células de Sertoli, nas azuisinhas aqui, tá? E isso estimula o desenvolvimento dos gametas. Olha lá, produz espermatozoide, né? Aumenta a espermatogênese. O LH liberado, tá? Desculpe, pessoal, eu querendo passar o carro na frente dos bois aqui. Mas, enfim, as células de Sertoli, por sua vez, elas produzem inibina. E essa inibina faz o feedback, né, negativo ali na hipófise anterior para reduzir a liberação de FSH, né, para maneirar, porque já está sendo produzido espermatozoide aqui, certo? A função da inibina. Então, inibe o FSH. A inibina faz o feedback negativo no macho, né? Na fêmea, quem fazia era o estradiol, né? Então, aqui, ó, o LH que é liberado juntamente com os pulsos de GNRH agem nas células de Leydig. Eles fazem com que a testosterona seja liberada nos vasos sanguíneos, tá? Essa testosterona que é liberada afeta o comportamento, as características secundárias masculinas, né? O crescimento muscular, né? E na fase de crescimento é muito importante a testosterona, porque ela favorece o ganho de massa. E a maturação da genitália externa, tá, pessoal? A caracterização externa aí do trato reprodutivo do macho. Essa testosterona, quando muito aumentada, ela mesma faz o feedback negativo aqui para diminuir a liberação de LH. Olha, tá tudo certo aqui, já tem bastante testosterona, reduz um pouco essa liberação. E é isso que faz o controle, né, da liberação desse hormônio aqui na circulação. Bom, a gente pode voltar lá para falar disso algumas vezes, né? Caso tenha havido dúvidas, a gente vai seguir agora falando um pouquinho sobre puberdade, pessoal. Quando é que tudo isso começa a acontecer de uma forma efetiva? Quando é que eu consigo identificar um macho como estando apto para iniciar a sua vida reprodutiva? Foi isso que a gente estudou por puberdade, né? O que significa puberdade? Quando o indivíduo está apto a se reproduzir, no caso da fêmea, conceber, no caso do macho, possibilitar a concepção da fêmea, né? Produzir células gaméticas férteis e ter libido, né? Ser atraído pela fêmea. Bom, o que é a definição, né, para macho? Então, do ponto de vista prático, pessoal. Ponto de vista prático. Quando um ejaculado contém maior ou igual quantidade, né, de 50 milhões de espermatozoides, com mais ou igual a 10% de motilidade, esse animal está púbere, pessoal. Artigo de Wolff, lá em 1965, isso é muito antigo, tá? O que é então um animal pré-púbere? Quer dizer, está na janela, está quase lá, né? Possui baixa produção e liberação de GNRH, né? Reduzida produção de testosterona, células de Leydig, ainda não está púbere, né? Então, o que ocorre com ele? Tem baixa produção de GNRH, logo baixa pulsatilidade de LH, né? Com isso também, eu tenho baixa concentração de testosterona nesse indivíduo, tá, pessoal? Quando se torna púbere, aqui ó, puberdade, essa barra cinza, aumenta-se a produção de GNRH, a pulsatilidade, com isso aumenta a pulsatilidade de LH, como a gente está vendo aqui, ó, que legal. E com isso aumenta a testosterona, né? Então, tenho diferenciação daquelas células de Sertoli que estavam ali, né? Espermatogônias e etc. E diferenciação dessas células germinativas finais, espermátidos e espermatozoides. É um animal que está púbere, né? E aí, pessoal, a gente não tem como não falar do processo de espermatogênese,
né? Que nada mais é do que a funcionalidade ali das células de Sertoli que estão contidas nos túbulos seminíferos, né? Então, existem duas partes desse processo. A parte chamada de espermatocitogênese e a parte chamada de espermiomiogênese. E gravem bem essas nomenclaturas, vou pedir isso no futuro. Durante a espermatogênese, né, se dá a formação e a maturação dos gametas masculinos. Isso ocorre onde? Nada mais, nada menos que nas gônadas do macho, nos testículos, certo? Então, aqui, para a gente relembrar daquela fotinha que a gente já viu em algumas das nossas aulas anteriores, a gente tem, de novo, né, aqui, o compartimento basal, né, a barreira hematotesticular, compartimento adiluminal, né, o lumenzinho do túbulo seminífero aqui, tá? Então, aqui a linha basal do túbulo. Então, lá eu tenho células de primeira linhagem, espermatogônias, depois espermatogônias secundárias, terciárias, né? As 4 espermatogônias que vão dar origem lá a uma linha de espermatogônias que vão formar os espermatócitos primários, né? Os espermatócitos primários, pessoal, e os secundários, eles já estão localizados naquilo que a gente chama de barreira hematotesticular, tá? Uma vez que eles deixam de ser espermatócitos secundários, né, para espermátides, eles já estão localizados no compartimento adiluminal. A caudazinha ali já está no lumenzinho dos túbulos seminíferos, né? Aqui alguns corpos residuais que acabam se perdendo no meio do caminho, não terminam seu desenvolvimento. E aqui no lumen, os espermatozoides propriamente ditos, né? Prontos. Então, pessoal, resumindo aqui, a gente tem essa primeira fase, que acontece no compartimento basal do túbulo seminífero, que a gente chama de espermacitogênese, desculpe, né? Que é o desenvolvimento das espermatogônias, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. Ele se dá por mitose, pessoal. Essa segunda etapa, né, que é a maturação dos espermatócitos, aqui a gente chama ainda, né, de espermacitogênese e se dá por meiose, tá, pessoal? Então, existe uma divisão meiótica aqui nas células, formando, então, até o final dessa primeira fase, as espermátides. Posteriormente, a gente entra na fase de espermiomiogênese, que é quando as espermátides, né, primárias vão se transformar em espermátides, né, em espermátides secundárias, para posteriormente os espermatozoides, né, que já são lançados ali na luz do túbulo seminífero. Bom, pessoal, descrevendo então um pouquinho aqui sobre a espermiogênese, né, que é aquela segunda fase, né? O que ocorre, né? O que é principal ali para a gente gravar? Então, existem 4 fases que são super importantes nessa etapa aí da espermatogênese. A fase de Golgi, em que eu inicio o processo de formação da vesícula acrossômica, tá? Porção extremamente importante do espermatozoide. A fase do capuz ou capuchão, em que há a distribuição de vesículazinhas acrossômicas sobre o núcleo, né, lá do espermatozoide, na cabeça. Fase de acrossomo, quando o núcleo se alonga, aumenta também o citoplasma, né, alonga também o citoplasma. E a fase de maturação, que são mudançazinhas morfológicas finais, né? Finalização ali da questão da cauda, formação da cauda, enfim. Essa fase de Golgi, então, exemplificando aqui para vocês, é onde se dá o início da formação da vesícula acrossômica. Então, eu tenho aqui uma espermátidezinha esférica, né? Então, aqui o núcleo, né? O aparato de Golgi, as mitocôndriazinhas que vocês estão vendo aqui, né? Então, ali próximozinho do núcleo, eu começo a distribuir alguns granulozinhos, né? Procrossômicos que a gente chama, e centríolos também começam a ser produzidas, a célula começa a se modificar, né? Esse glândulo acrossômico aqui começa a achatar de uma certa forma o núcleo, né? E aí esses centríolozinhos que estavam começando a se formar aqui, eles migram e inicia então o desenvolvimento dos axonemas, né? Que é uma porção importante da célula.
Na fase de capuz, vocês vejam só o quanto que já modificou o núcleo daquela espermátide, né? A vesícula acrossômica ela já está bem parte ali do núcleo, né? E aí começa a formar o acrossoma aqui embaixo, é o que vocês estão vendo, né? Através da formação inicial dos axonemas, né? Os centríolos é que vão originar essa porção aí, né? Até o final da fase de capuz, gente, tem um achatamento daquela vesículazinha acrossômica, tá vendo? Ela começa a envolver quase que 50% ali do núcleo espermático, como a gente consegue enxergar nessa figura, né? Os centríolos eles já possibilitaram um maior alongamento aqui da região de acrossoma e inicia, pessoal, o que a gente chama de desenvolvimento do flagelo, né? Que é a fase de acrossoma, né? Que o que é a fase de acrossoma? É onde inicia-se o alongamento da espermátide, né? Tá vendo? Antes era uma célula redondinha, agora ela vai começar a ficar mais alongada, né? Iniciando ali a formação da cabeça. Como vocês estão vendo aqui, ó, já tem um monte de outras mitocôndrias aqui, vai ficando uma célula bem mais complexa, né? Alguns ânulozinhos aqui no final da cabeça da peça, né? O acrossomo cobre a maior parte do núcleo, olha só. E o núcleo está totalmente achatado, como vocês estão vendo aqui. Forma-se tipo um pescoço, né? Através dos centríolos que estavam aqui antes. Então, forma-se o pescoço e o ânulus, né? Os ânulozinhos que estão aqui, ó. Né? E aí, o que acontece? Existe uma junção, né? Entre a peça intermediária, né? E a peça principal. Já na fase de maturação, pessoal, o que acontece? A mitocôndria ela começa a se posicionar aqui, ó, né? No final do capuz, né? Que a gente fala aqui, né? Próximo ali do pescoço, né? O acrossoma já está totalmente ali na metade do núcleo, como vocês estão vendo, né? Continua com os ânulos ali e essas mitocôndrias elas se posicionam numa posição que a gente chama de espiral, né? E aí forma-se a capa pós-nuclear, né? Então aqui, ó, pós-nuclear. Depois onde termina aqui o acrossoma, a gente tem essa capinha pós-nuclear. O pescoço, a formação da peça intermediária e a peça principal. No final da fase de maturação, a gente já tem quase um espermatozoide pronto. E aí, gente, a onda, né, de formação da espermatogênese, no caso, formação do espermatozoide, é uma sequência ordenada de estágios ao longo do comprimento do túbulo seminífero. Então, vocês imaginem um túbulo seminífero cortadinho e trazido até aqui. O lúmen é o meio disso aqui tudo, tá? Tá aqui o lúmen. Bom, então, simultaneamente, essas células estão em processo de maturação aqui dentro de cada túbulozinho seminífero, tá? E vão passando por todas essas fases. E aí, aqui eu trouxe para vocês, para tentar exemplificar, né, como que se dá a espermatogênese em animais domésticos considerados já adultos, né? Então, aqui o peso dos testículos nas diferentes raças e espécies, né? Raças dentro da espécie, né? E espécies. E aqui a duração do ciclo de espermatogênese. Então, por exemplo, para touros, né? Hereford, um ciclo de formação de células de espermatozoides dura 13,5 dias. Então, a cada 13 dias, no macho, Hereford, bovino, né? Eu tenho uma renovação das células espermáticas, dos espermatozoides. Né? O testículo pesa em torno de 650 gramas. Né? E a duração total da espermatogênese é de 61 dias. Cada ciclo dura 13,5, né? Cada um dos ciclos. E aí, então, tem uma duração média aí de 61 dias. No charolês, né? Também 61 dias. No holandês, também. Já no garanhão, a gente tem uma duração menor da espermatogênese, né? 55 dias. No carneiro, 47 dias, né? Independente ali das duas raças estudadas. No porco, 39 dias. Então, uma duração bem mais curta aí, como vocês estão vendo. Bom, esse é um espermatozoide, né? Uma célula espermática, como a gente vê. Eu gosto sempre de desenhar essa imagem no quadro, dessa vez não deu, tentei trazer uma ilustração mais fidedigna e didática possível para vocês, tá? Isso é uma visão dorsal da célula. E aqui lateral, é uma célula achatada, né? Como vocês estão vendo aqui, certo? Então aqui, ó, de novo, o que forma um espermatozoide? Acrossoma
o ápice, região de segmento equatorial, né? O pescoço, seguido pela peça intermediária e a peça principal, né? Que é toda mielinizada aqui. Então, aqui eu tenho mitocôndrias na peça intermediária, tá? Então, cabeça, pescoço, peça intermediária, peça principal e a final, peça final, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. E existem variações. Em uma lâmina, após uma coleta de um ejaculado, vai ter variações na morfologia da célula espermática ou do espermatozoide de acordo com a espécie. Então, isso é um espermatozoide de bovino, isso é um espermatozoide de ovino, né? De bode, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Então, há uma diferenciação na segmentação, coloração, etc. Proporção, né, entre as partes. Então, do garanhão, como a gente está vendo aqui, né, do camundongo, dos ratos, né? Então, pessoal, essa daqui é a estrutura de uma peça intermediária de um espermatozoide, né? Então, aqui o ponto, né, de implantação na cabeça, né, como vocês estão vendo aqui, né? Então, toda a hélice mitocondrial aqui, que é responsável pela produção de energia, de ATP, né, envolta, por vários túbulozinhos que vocês estão vendo aqui, né? Que é a divisão, só para vocês entenderem as fibras, como elas ficam colocadas aqui, né? De mitocôndrias. E aí eu tenho aqui os envoltórios, né? E aí, pessoal, a gente precisa entender também um pouquinho sobre a capacitação espermática. Uma vez que o espermatozoide está pronto, ele ainda passa por alguns processos, e um deles é a capacitação espermática. Qual que é a definição, né, ao pé da letra disso? Durante a capacitação espermática vão ocorrer alterações bioquímicas na membrana plasmática desse espermatozoide. Então, vocês imaginem que num dado momento aquele espermatozoide ele vai ser ativado para que ele seja capaz de ser encontrado, né? Para que também esteja apto às sinalizações emitidas pelo ócito, para encontrar o ócito e para que ocorra a fecundação. Então, o que acontece com a cabeça durante o processo de capacitação espermática? Pessoal, a remoção gradual e alterações, né, das glicoproteínas que estão na superfície dessa membrana, né? Do mesmo modo, altera-se também a distribuição e a composição dos fosfolipídios, né, que estão presentes ali na membrana. Então, as glicoproteínas integrais são redistribuídas ao longo da cabeça e reduz a quantidade de colesterol que está na membrana ali daquela região. Quanto à cauda, né, a cauda sofre o que a gente chama de hiperativação. Então, se antes ela tinha um movimento 4, 5 voltas por segundo, agora ela vai ter 15 por segundo. Né? Altera-se a velocidade e, do mesmo modo, altera-se o padrão da motilidade espermática. Né? Então, uma célula ativada, né, capacitada, ela tem uma movimentação e padrão de motilidade superior a uma célula que não passou pelo processo de capacitação. Tá? Então, assim, essas alterações bioquímicas da membrana plasmática é que fazem com que ocorra essas modificações bioquímicas, né, aqui, desculpe, essas alterações com relação à membrana, né, a superfície da membrana, as alterações das glicoproteínas, a composição dos fosfolipídios, enfim, redução do colesterol, e a hiperativação, até com relação ao padrão de velocidade e de motilidade mesmo. Bom, vocês imaginem que aqui seja um espermatozoide que está no epidídimo, tá? Então, esse é o espermatozoide que está no epidídimo, mas o plasma seminal, tá? Aqui é um espermatozoide que está no ejaculado, tá? Esse é um espermatozoide no ejaculado, já tem o plasma seminal agregado, então ele se transforma. O plasma seminal mais o espermatozoide, ou seja, o ejaculado, em contato com o trato feminino, sofre o que a gente chama de capacitação espermática. Então, isso é um espermatozoide capacitado, olha lá. Ele libera, né, modifica a sua estrutura de membrana, como vocês conseguem ver bem ilustradinho nessa figura. Então, isso é um espermatozoide capacitado. Se libera
para receber aqueles sinalizadores, né, emitidos pelo ócito, a fim de que possa encontrá-lo e possibilitar desta forma aí a concepção, pessoal. Então, isso é um esquema fidedigno do que é, né, definindo para vocês o que é a capacitação espermática. Quais que são, agora, falando um pouquinho sobre características da monta, né, as fases da monta no macho, né? Então, inicialmente, o macho passa por um período que a gente chama de período de excitação, que envolve também o cortejo e, consequentemente, a ereção, né? Ocorrendo a monta, a gente passa por um período de introdução, né, do pênis aqui, posteriormente a ejaculação, a desmonta na sequência e o período que a gente chama de período refratário, tá? A duração, né, dessas diferentes etapas aqui, ela varia demais de acordo com as espécies, tá, gente? Então, por exemplo, aqui no equino, né? Vamos visualizar então aqui que seria a fase de excitação, cortejo e ereção, né? Então aqui, ó, são todas essas movimentações aqui, inicial da monta. Então aqui, só para vocês entenderem as modificações que ocorrem em um pênis que está flácido e um pênis que está ereto, né? Então aqui as células, né? Então aqui a artéria cavernosa num pênis flácido e num pênis ereto, né? Aqui um corte transversal dessa mesma artéria e aqui a quantidade de inervação que está presente, que é o que ocasiona isso, né? Então aqui há um aumento aí, né? Como a gente falou, especialmente no garanhão da circulação sanguínea, né? Isso causa um aumento do músculo também, né? E, enfim, modifica a estrutura peniana aí no momento da ereção. Isso, pessoal, em se tratando de suíno, né? Então, na verdade, aqui tem uma imagem de um suíno, mas mais para ilustrar como é que ocorre toda essa questão do estímulo sensorial, né? Tanto o estímulo óptico, quanto olfatório, né? Quanto auditório ou de tato, vão estimular, né? Diferentes neurônios ali, aferentes à medula, né? E esses estímulos vão chegar lá no hipotálamo, ao ponto de que seja liberada ocitocina. A liberação de ocitocina, né, pela hipófise posterior ali, vai promover, auxiliar, né, promover o transporte dos espermatozoides até a posição que a gente chama de posição ejaculatória, tá? Essas contrações sequenciais desse músculo aqui, né, do pênis é que faz, né, desses músculos todos que revestem aqui esse trato interno, é que vão fazer com que haja o transporte desse ejaculado das células espermáticas que estão ali prontas até o trato feminino, tá bem? Então aqui, no momento da monta, na introdução da ejaculação, né, então aqui, ó, a introdução, né, ali, há então uma estimulação sensitiva, né, nas glândulas penianas, né, e isso estimulado tanto por questão de temperatura quanto pela pressão, justamente por conta desse estímulo neuronal aqui, né, os neurônios vão lá e estimulam a contração dessas glândulas anexas, isso forma um ejaculado que se une com as células espermáticas e ele se coloca então em posição ali de ejaculação, né, pronto para que ocorra a expulsão. Então, esses músculos todos que revestem aqui, essa parte mais marronzinha que vocês estão vendo, é que vão fazendo contrações consecutivas, né? Na uretra, no músculo bulbo esponjoso, né? E no músculo isocavernoso que está logo aqui em cima, né? Aqui, né? E no bulbo esponjoso. E isso é o que leva todo o ejaculado até o trato feminino. Bom, pessoal, com relação à anatomofisiologia de macho, isso era o que a gente tinha para tratar. É mais, na verdade, um adendo fazendo as devidas correções aí entre fêmea, né, e macho. O grosso a gente falou em fêmea, agora fica só realmente a diferenciação de acordo com o gênero, né. Nas próximas aulas a gente vai falar bastante sobre exame andrológico, né, vão ser bem intensas. Então, nessa semana eu vou passar para vocês mais um resumo, mais um artigo, né, para resumo. Vou passar 2 artigos, né, para essa semana, bem tranquilos, nada de muito difícil.
E aí, na próxima semana, a gente faz um questionário, tá? Que é resumindo um pouquinho dos conhecimentos gerais de anatomofisiologia e exame andrológico. Ou anatomofisiologia de macho e exame andrológico. Tá certo? Bom trabalho para vocês, bom estudo e até a próxima, pessoal!